Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 17 de agosto, nós estamos vivendo este mês vocacional dentro do ano vocacional decretado pela Igreja aqui no Brasil, e todos nós, cristãos batizados, somos convocados pelo Espírito Santo a viver uma vocação. Neste mês também, nesta semana, estamos celebrando a Semana da Família. Justamente no domingo passado celebrávamos o Dia dos Pais e agora, durante esta semana, vamos pensar um pouco como estamos conduzindo a nossa família, pais, mães, filhos, juntos na igreja. Vamos nos unir para viver uma comunidade mais harmônica dentro da nossa casa, da nossa família. E nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 e seguintes. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão perdoou, que mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, perdoou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e contaram-lhe tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Pois bem, irmãos e irmãs, assim como a chuva cai sobre a terra, o amor, a reconciliação e o perdão devem ser oferecidos sempre, e assim que o Senhor age conosco, e é assim também que devemos agir uns com os outros. Quando Jesus diz a Pedro que é preciso perdoar 70 vezes 7, isso significa jamais deixar de perdoar.
Cristo é o modelo de vida e de atitude. O jeito dele deve ser o jeito de cada cristão. Jesus estava falando sobre a vida de comunidade fraterna. Pedro já sabia que não era fácil viver comunitariamente e que sempre haveria necessidade de viver o perdão. Parece que procurou ser o mais generoso possível e achou que perdoar 7 vezes seria o suficiente. Usando um número que poderia parecer um exagero, Jesus responde que seus discípulos deveriam perdoar tudo e perdoar sempre, e fazer a experiência da liberdade e da paz no mais alto grau. O trecho do Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 18, começa com a pergunta de Pedro a Jesus sobre quantas vezes de fato deveria perdoar um irmão ou irmã que pecasse contra ele. Jesus responde que não deveria haver um limite para o perdão. Conta a parábola do servo que deveria uma grande quantia de dinheiro ao seu senhor e foi perdoado. Mas se recusou a perdoar o colega que lhe devia uma quantia bem menor. Jesus conclui na parábola dizendo que Deus nos perdoará na medida em que perdoarmos uns aos outros. E em seguida, Jesus deixa a região da Galileia e vai para a Judéia, onde no Evangelho de amanhã nos ensinará sobre o divórcio e o casamento. Este trecho do Evangelho de hoje destaca justamente a importância do perdão e da humildade para os seguidores de Jesus. É um chamado à reflexão sobre a nossa conduta em relação aos outros e à fidelidade e ao propósito de viver os mandamentos de Deus conforme o Evangelho de Jesus. Pois bem, irmãos e irmãs, a palavra perdoar no nosso meio, nos tempos atuais, é quase que uma palavra em desuso, porque nós vivemos na época do dente por dente e olho por olho, muitas vezes até dentro da nossa família. Vamos, portanto, meditar nesse longo evangelho de hoje e ver como estamos vivendo de fato essa graça do perdão, porque o perdão é uma graça que Deus nos concede e nas nossas orações precisamos pedir justamente que Ele nos concede essa graciosa graça de viver o perdão sem medidas. Vamos prosseguir orando, pedindo pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.